Gente, na Coicera Arena, também conhecida como Itaquerão, acabou ainda agora Corinthians 3, Vasco da Gama 1, né? Então, vamos falar sobre o jogo? Mas eu peço por gentileza que antes de tudo você dê o seu like, faz o like agora, porque senão depois você esquece. Eu preciso de likes para esse canal alavancar, né? Eu peço também que você compartilhe esse vídeo, sobretudo se você é corintiano, se você é vascaíno, né? Gosta de futebol. Peço principalmente que você se inscreva no canal. É bem fácil, é só onde diz inscreva-se você clicar com o dedo está inscrito. E peço também para você ativar o sininho para receber novos vídeos aqui do canal. Bom, gente, eu sei que eu estou pedindo muita coisa, mas se você puder pelo menos se inscrever no canal já me ajuda muito. Eu agradeço demais e agradeço agora. Muito obrigado. Bom, gente, então Corinthians 3, Vasco 1, Vasco da Gama 1, né? A derrota do Vasco já era esperada, a vitória do Corinthians já era esperada, só que não se esperava o massacre que a gente viu, né? Então, no primeiro tempo, né? Só deu Corinthians, só deu Corinthians, só deu Corinthians. Foi um massacre. Tomou 3-0 no primeiro tempo e podia ter tomado mais, né? O primeiro gol foi aos 10 minutos, né? O segundo gol foi aos 14, o terceiro foi aos 23, né? E o tal do Garro joga pra caramba, né? Argentino, né? Argentino joga muito, né? Então o cara joga muito o tal do Garro, né? Destruiu o meu time, né? E não é também tão difícil destruir o meu time, não, o meu clube, não. Não é tão difícil, né? Bom, então no primeiro tempo só deu Corinthians, só deu Corinthians, só deu Corinthians, né? No segundo tempo, a gente achava que o Corinthians ia puxar o freio de mão, jogo ganho, garantido, né? E tudo. Mas talvez até pela rivalidade, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, não foi o que aconteceu, não. O Corinthians continuou dominando, né? Até os 20 minutos dominou fortemente, teve chance de fazer outros gols, né? O Vasco contou com a sorte, né? Depois dos 20, aí o Corinthians realmente diminuiu o ritmo, mas mesmo assim continuou dominando, né? Então, o Vasco tem que abrir as mãos para o céu de só ter tomado 3, porque podia ter tomado mais. Podia ter tomado mais. E ali aos 30 do segundo tempo, o Puma Rodrigues, que chuta muito bem, acabou fazendo o gol do Vasco e ficou 3-1. Mas volto a repetir, o Corinthians jogou muito melhor que o Vasco também no segundo tempo, né? Para resumir, gente, o Corinthians foi melhor o jogo inteiro, né? O único momento em que o Corinthians não foi melhor foi quando saiu o gol do Vasco, né? Mas o Corinthians foi muito melhor, muito melhor. Poderia ter goleado, não goleou porque o Vasco deu sorte. A grande verdade é essa, né? Então eu quero fazer algumas considerações, né? A rivalidade entre o Corinthians e o Vasco, ela vem crescendo ao longo do tempo, né? Desde que os dois decidiram o Mundial lá em 2000, né? Principalmente, e aí depois disputaram vaga em fase seguinte de Libertadores, disputaram título de campeão brasileiro. Então a rivalidade só cresceu, né? E ela cresce cada vez mais, né? O último elemento foi o que o Ramon Dias disse, né? Que o Corinthians é maior que o Vasco, que o Corinthians é um clube com maior grandeza que o Vasco. Olha, não é não, tá? O time do Corinthians é melhor que o Vasco, mas o clube Corinthians é um clube gigante, como o Vasco é um clube gigante. São coisas que não dá para se comparar, né? O Vasco tem elementos da sua história de muita grandeza. Eu já gravei um vídeo sobre isso aqui, né? O que acontece é que o Ramon Dias está muito irritado com o Vasco, porque parece que quando ele foi demitido por rede social, em primeiro lugar, e em segundo porque o Vasco alega descumprimento de contrato e está acionando o Ramon Dias na justiça. Então a mágoa do Ramon Dias com o Vasco é grande. Aliás, gente, quem não viu o Ramon Dias jogar, que jogadoraço que ele era, hein? Que jogadoraço, né? Ele fazia dupla de ataque na seleção argentina com nada mais, nada menos do que Diego Armando Maradona. Só isso, só isso. Senhor jogador de futebol.
Hoje seria titular de seleção argentina, de seleção brasileira, fácil, fácil, né? Senhor jogador de futebol. Agora, sobre o Vasco, gente, primeiro de tudo, o Rafael Paiva tem que sair. O Rafael Paiva tem que sair. Não dá para ficar com o Rafael Paiva. Ou ele volta para os Júniors, ou ele assume uma carreira profissional e vai tentar sorte em outro clube, mas não dá para ele ficar no Vasco. Ele errou muito ao longo da temporada. Eu tô aqui dizendo não sei há quantos meses, né, que o time do Vasco tem limitações sérias e que por isso tem que privilegiar o sistema defensivo, né? Então eu primeiro dizia 3 zagueiros, mas pela qualidade dos zagueiros do Vasco, 3 zagueiros talvez não adiantasse. Então que pelo menos fortalecesse o meio-campo. O cara não, ele quer jogar todos os jogos com 3 atacantes. Tá fora da realidade, tá fora da realidade. Se o Vasco tivesse 3 bons atacantes, tudo bem, mas não tem. Não tem, né? Então o Rafael Paiva, ele abusou do direito de errar e ele não pode ficar. Ele não pode ficar. E, posto isso, eu acho que o Vasco já devia ir escolhendo um novo treinador para fazer o planejamento do ano que vem, né? Já devia contratar um treinador e esse treinador pegar aí o fim do ano e já ir observando para planejar o ano que vem, né? O treinador, quem é que poderia ser? Depende de que tipo de perfil o Vasco vai querer ter de elenco o ano que vem. Se o Vasco quiser ter um perfil com um elenco mais ofensivo, né? Mas com jogadores de qualidade para poder fazer essa ofensividade, né? Então talvez um técnico bom seja quem, né? Eu acho que seria o Fernando Diniz, né? Mas o Fernando Diniz está empregado, está no Cruzeiro, né? Então, Jorge Sampaoli, né? Poderia ser, né? Agora, se quer continuar com um elenco medíocre, né? E aí precisa defender, então para defender o melhor é o Abel Ferreira. Mas como o Abel Ferreira também está empregado e muito bem empregado, né? Eu diria que mesmo superado, um técnico superado seria o Luiz Felipe Scolari, o Felipão, né? Então é isso, tem que definir qual o perfil que quer ter para o ano que vem, se vai ser um time que joga para frente ou se vai ser um time que joga reforçando a defesa. E isso depende da qualidade dos jogadores que quer ter também, né? Bom, se quer reforçar a defesa é o Luiz Felipe Scolari, né? E se quer jogar para frente, talvez uma ideia fosse o Jorge Sampaoli, né? Agora, o Sampaoli não é um técnico ruim não, tá, gente? Ele foi infeliz no Flamengo, talvez ele tenha se deixado levar por uma certa arrogância, mas ele é um puta de um técnico. É um puta de um técnico, né? Agora, quanto aos jogadores, aí tem que sair uma barca grande, né? Na minha visão, quem tem que ficar são os 2 melhores atualmente, que são o Léo Jardim e o Payet, perdão, o Veguete, né? Esses 2 têm que ficar, né? Tem que ficar também o Payet e o Felipe Coutinho. Ora, vou explicar por quê. Eles não tiveram boa temporada? Não tiveram. Mas acontece que também, com a maneira que o técnico arma o time, isso prejudica o futebol deles, o rendimento deles, né? Talvez com um time melhor armado, tanto o Payet como o Felipe Coutinho possam render mais, né? E simplesmente por que eles têm que ficar? Porque são os 2 jogadores de maior qualidade que tem no elenco. São os 2 jogadores de maior qualidade que tem no elenco. Podem não ter ido bem esse ano, mas é porque estavam mal escalados. E a propósito, sim, os 2 podem jogar juntos, né? E eu ficaria também com o Lucas Piton, né? Talvez eu ficasse com o zagueiro João Vitor. O resto, gente, o resto é barca, né? Não tem condições de vestir camisa do Vasco, né? Galdames não tem condição de vestir camisa do Vasco. Esforza não tem condição de vestir camisa do Vasco, né? Paulo Henrique, embora seja ofensivo, ele também tecnicamente deixa muito a desejar. Maicon é bom na cabeça, mas na bola baixa é péssimo, né? O Léo Pelé, então, nem digo nada, como fala minha esposa, né? Nem falo nada. Enfim, o Vasco precisa fazer uma grande reformulação no elenco.
Não cabe botar a culpa do Pedrinho do que está acontecendo. O presidente Pedrinho está fazendo o melhor que ele pode, né? Quem montou esse time foi a famigerada 777, né? Que deixou o Vasco mais no buraco que ainda já estava, né? Bom, gente, era isso que eu tinha para falar. Apesar de tudo, saudações vascaínas. Há uma hora atrás, quando eu gravei um vídeo aqui, eu disse que eu estava irritado. Agora já não estou tão irritado assim. Eu achei que eu ia estar mais irritado na hora de gravar esse vídeo, né? Mas que precisa mudar no Vasco, precisa, né? Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Eu agradeço a assistência. Parabéns para o Corinthians. O Corinthians jogou muito bem. O Corinthians está se recuperando. O Ramon Dias só prova que é um bom técnico, né? Lá no Vasco ele salvou o time do rebaixamento, né? E agora salvou o Corinthians do rebaixamento também, né? Não vá barrar, não vá barrar. O Ramon Dias é um bom técnico, né? Parabéns para o Corinthians pela vitória justíssima, né? Eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, eu acho que eu já decidi isso, agradeço a assistência. E eu tenho aqui no canal mais de 900 vídeos sobre diversos assuntos. Diversos assuntos. Então, se você puder me prestigiar assistindo alguns desses vídeos ou algum desses vídeos, eu agradeço muito, né? E agradeço agora. Muito obrigado para você e muito obrigado também por ter assistido esse vídeo aqui.